Fala, meu nobre, se você não me conhece, eu sou o Kaiser e essas são as previsões do capítulo 332 de Blue Lock. Antes eu só peço para que você deixe o like, se inscreva caso não seja inscrito e venha aqui na descrição que tem todos os links do mangá de Blue Lock em promoção. Agora, sem mais enrolação, bora para as prévias. Blue Lock 332, o que eu acho que vai rolar de primeira vista falando logo de cara o que vai acontecer no capítulo é muito provavelmente mais um ataque bem sucedido da França. Provavelmente o Hugo vai conseguir atravessar sim todo o meio campo, fazer o passe para o Julian Locke e talvez a gente tenha um gol. Possa ser que não, porque pelo fato do Rim estar sendo forçado desde o começo do jogo a ser cancelado tanto pelo Charles, tanto pelo Hugo, talvez nós tenhamos um despertar mais repentino do Rim, forçando ele a jogar muito melhor mais cedo. Isso também se conecta com a teoria que eu tenho que o Rim vai ser tirado logo no primeiro tempo. Quando o primeiro tempo acabar, algum outro jogador vai entrar no lugar do Rim. Então, se o Rim conseguir, nesse próximo capítulo, já ativar a besta da destruição e conseguir cancelar um possível gol do Loki, possa ser que a gente tenha um Rim sendo substituído logo no primeiro tempo, porque ele não vai ter estamina para conseguir jogar 2 jogos com ela ativa o tempo inteiro. Em principal porque esse é um dos grandes pontos do Rim. Por mais que ele consiga ativar a besta da destruição, a gente nunca viu quanto tempo ele consegue sustentar. Todas as vezes que ele ativou, foi sempre no meio para final de jogo ou no final de jogo mesmo. Contra o Sai foi no final do jogo, foi literalmente no último lance que ele conseguiu ativar isso. Quer dizer, nos 2 últimos lances, que tem todo o avanço dele, ele erra, aí o Sai desperta, vai para cima dele e acaba finalizando com o Izag marcando o gol. Mas nós temos no PXG que ele consegue sustentar por mais tempo, mas em teoria a besta da destruição gasta muito mais estamina do Rim do que ele jogando normalmente. Agora, indo para quem possivelmente vai entrar no lugar do Rim no segundo tempo, eu acredito que seja o Barou. Agora, o porquê exatamente o Barou? Vamos lá. O Hugo, ele provavelmente é o coração do time francês. Por mais que a gente esperava que o Locke fosse realmente esse personagem tão importante, tá meio que na cara que o Hugo ele vai ser o centro das atenções, principalmente pro Izag. O Izag talvez não seja o cara que vai enfrentar e vencer o Locke, mas ele vai ser o cara, pelo menos nessa primeira partida, vai ser o cara que vai ter um enfrentamento e pelo menos se equiparar próximo, não estou falando que vai superar, vai se equiparar próximo ao que o Hugo é para o Blue Lock. Eu não acredito que a filosofia de jogo do Izag vai mudar exatamente, mas ele vai conseguir melhorar o seu desempenho em observar dados. Uma coisa que eu acho interessante é que o Izag, nessa última jogada da partida, ele estava com a metavisão ativada e mesmo assim o Hugo conseguiu furar um bloqueio dentro da metavisão dele. E eu não sei exatamente como ele fez isso, talvez a gente tenha a explicação, talvez alguma habilidade de infiltração que o Hugo tenha que não deu para perceber ainda. Mas de fato o corpo do Hugo, tendo a força que tem, ajuda bastante. Agora voltando para o personagem que eu acredito que vai substituir o Rin no segundo tempo, ele não vai ser o Shidou. Por incrível que pareça, talvez o Shidou ele entre como um terceiro atacante numa jogada do ego de conseguir pelo menos marcar 1 ou 2 gols com um terceiro atacante. Na minha concepção, quem vai entrar no lugar do Rin seria o Barou. Porque aparentemente o Hugo ele acredita em destino e nós temos algumas informações do nome do próximo capítulo que seria um, entre aspas, destino fácil ou destino mais próximo. O que aparentemente diz que o Hugo ele acredita que se a coisa ela é mais fácil de acontecer, ela provavelmente vai acontecer. Então, na visão dele, a França tem muita facilidade de ganhar do Japão. Então é quase impossível a França perder. Logo, ele leva isso como destino que ele acredita. E um personagem que odeia exatamente esse ponto é o Barou. Ele pode ser o personagem que vá conseguir quebrar essa visão de mundo, pelo menos nesse primeiro jogo, do Hugo. Além de que, se a gente for parar para pensar, de todos os personagens de Blue Lock, provavelmente o Barou é o personagem mais metódico que nós temos no mangá. Ele é extremamente pontual, ele leva os treinamentos dele quase à perfeição, ele tenta focar tudo no corpo dele para ser o mais perfeito possível. Então é natural que a gente consiga imaginar que se tem alguém que consegue encontrar brechas e falhas num cara que é extremamente lógico, esse cara
é tanto o Izagi quanto o Barou, porque ambos também seguem essa filosofia de ser extremamente centrados. Então talvez uma reação química entre Izagi e Barou, que é uma coisa que a gente não vê faz muito tempo, desde o jogo da Sub-20 contra o Blue Lock, a gente finalmente tenha uma conexão entre os dois, na qual eles consigam quebrar a lógica do Hugo e marcar algum gol ou outro. Eu tô mais fã da teoria de que o Japão provavelmente vai perder ou empatar para a França, mas se tem algo que possa fazer o Hugo melhorar ainda mais para o jogo da final, caso a final for contra a França, é justamente o seu julgamento ser quebrado por dois personagens que ele não considera tudo isso. Outra coisa que eu acabei percebendo nesse último capítulo e que a gente provavelmente não vai ter explorado, mas seria interessante ser explorado nesse próximo, é que, por mais que o Izagi tenha visto o Rin e o Karazo sendo marcados, tinha uma terceira pessoa em campo ali, em posição, que ele poderia ter visto e ele simplesmente ignorou, que era o Hiyori. Ele sabe que o Hiyori tem bons passes, mas talvez pela arrogância de acreditar que o Hiyori ele não conseguiria acompanhá-lo para fazer um chute a gol ou algo do tipo, ele decidiu não entregar a jogada na mão do Hiyori e simplesmente virar de frente para o Hugo. Talvez o Izagi acabe tomando um esporro. Outra coisa que é bastante interessante nesse último capítulo e que provavelmente vai ter um aprofundamento é que o Hell, ele tomou as rédeas do time, né? Ele chegou batendo palma e falando, ô, rapaziada, então a gente tem que se centrar aqui, não pode deixar os caras comer nossa cabeça não. E isso pode ser que seja um passo na evolução que o Hell conseguiu encontrar e que vá ajudar o Izagi no segundo tempo, porque eu acredito que esse primeiro tempo ele vai ser de fato uma humilhação completa, mas o segundo tempo o Izagi, ele provavelmente vai quebrar nesse primeiro tempo e no segundo tempo, quem vai fazer no vestiário para reunir o time e organizar a mente do time seja justamente o Hell, porque vamos lá, o Hell, ele é o marcador do meio-campo que tem que segurar o Loki. Ele não tem velocidade nem corpo físico para conseguir parar um Loki no avanço. Então, na minha concepção, faz muito mais sentido que o Hell ele seja um personagem que vá ser usado para a evolução de outros personagens, não só com passes, mas sim com filosofia. Porque em campo, nesse exato momento, ele não vai conseguir barrar o Loki. E se a gente for parar para pensar, desde o primeiro jogo contra a Nigéria, o Izagi e o Hell, eles são juntos na marcação. Mas eu não consigo ver um mundo onde o Hell e o Izagi consigam parar o Julian Locke sozinhos. Tanto por causa da velocidade, quanto por causa que ele é um New Gen. Provavelmente não vai ser fácil parar ele como era fácil parar um Kuzo, um Onaze da vida. Então, na minha visão, o Hell ele vai ser um personagem extremamente importante nessa partida. De longe, um dos que mais vai conseguir produzir desempenho no time inteiro, até porque o próprio Kaneshiro mostrou nesse último capítulo que ele está centralizado. O próprio Aiko chama ele de capitão. Então sim, talvez a gente tenha a quebra do Izagi nesse primeiro tempo, mas o Hell consiga reconstituir o Izagi, e isso vai ser interessante porque muito provavelmente o Hell vai se negar a jogar com o Nagi quando o Nagi voltar, e talvez o Izagi seja justamente essa ponta que o Hell vai precisar se fixar para conseguir tirar o melhor desempenho dele como passista, tanto para passes quanto para gol, até porque o Izagi ele é um excelente armador. É só vocês reverem a Liga Não Egoísta que vocês vão ter certeza disso. Tanto o Hell quanto o Izagi, eles sabem armar muito bem o jogo, eles sabem usar as peças deles em campo. Então, se tem alguma coisa que o Kaneshiro está preparando, é que esses dois vão de fato fazer história. Dois armadores extremamente complexos que sabem armar muito bem a jogada e ambos têm finalizações extremamente competentes. Além de que, eu acredito pelo menos, que no final desse jogo o Izagi vai criar uma nova arma, ou ele vai criar no final desse jogo, ou ele vai criar conforme a Copa for passando. Ele tem que criar um novo chute que consiga superar a lógica do Hugo. Porque, querendo ou não, ele é o protagonista. A gente tem que pensar em como ele vai conseguir superar o Hugo. E talvez, pela primeira vez, quando essa Copa acabar, a gente possa chamar de fato o Izagi de New Gen. Talvez com alguns insights do Sai ele consiga melhorar, porque tem uma chance real do Sai só querer jogar o jogo contra a Espanha e simplesmente
fala pro Loki, eu vim, fiz o meu, ajudei vocês a ganhar da Espanha, agora faz vocês aí os seus. Eu não vou jogar mais a favor de vocês. Tem uma real chance do Sai não estar interessado na Copa, ele está interessado simplesmente em vencer a Espanha. Bom, eu acredito que ainda vai ter uma discussão sobre o Isaac ter virado de frente pro Hugo e ter simplesmente perdido a bola. Isso vai acontecer e ele provavelmente nos próximos capítulos vai ter uma grande queda para se reerguer no segundo tempo. Bom, eu acredito que seja isso. Comenta aqui o que você acha que vai acontecer no capítulo 332, na verdade. E acredito que seja isso. Falou!